Bora! Olá, entrando no ar mais uma edição do BoraCast, agora nossa terceira temporada, onde estamos trazendo só gente especial e com muita história boa para contar. E aqui você já sabe, é um espaço livre, sem rótulos, sem filtro e sem censura. Por aqui a gente só conversa com gente interessante e interessada. E você precisa conhecer melhor com certeza. Eu sou Naya Camargo, atriz, cantora e apresentadora desse videocast, dentre mil e outras coisas. Lembrando que o BoraCast é um braço do Festival de Música BoraFest. Se por acaso você ainda não viu os outros episódios dessa e de outras temporadas, eu recomendo fortemente que você se inscreva no nosso canal e aproveite para procurar na descrição desse vídeo aqui, desse link, outros episódios para você assistir e as nossas redes sociais também, para saber as próximas novidades desse programa que não para de crescer e não vai parar mesmo, só quando a gente morrer, né? Ai, credo. A nossa convidada de hoje, assim como eu, é apaixonada por música e também tem um programa de entrevista no canal do YouTube, que desponta como um dos principais do gênero da internet, né? De música, né? Não, se você tá falando, eu acredito. Ela também é colunista da Veja Rio e apresentadora na rádio Nova Brasil FM. É um prazer receber você aqui, Fabiane Pereira, tudo bem? Tudo, e com você? Também. Ai, que voz linda, né, de locutora, assim. A primeira pergunta que a gente faz é: quem é você? Escreva aí com as suas palavras, da melhor ou da pior forma, como você quiser. Eu gosto muito quando me perguntam isso, porque a gente tende a se descrever sempre falando da profissão, né? E claro que a profissão é um pilar muito importante da minha vida, mas eu gosto de dizer que eu sou uma mulher que nasceu no interior, e isso faz muita diferença e diz muito sobre mim. Interior do Rio? Interior do estado do Rio de Janeiro, eu sou de Volta Redonda, nasci e fui criada lá. Sempre quis morar no Rio de Janeiro. O aspiracional que a Rede Globo vendia me conquistou e eu queria morar no Rio de Janeiro. Aspiracional? A Rede Globo vende, né, um glamour que o Rio de Janeiro é assim, que o Rio de Janeiro é assado. Então tem aquela... As pessoas querem morar no Rio, principalmente nos anos 80 e 90, as novelas, né? E eu também, eu fui pegada, captada por esse aspiracional global. E quis morar no Rio muito por isso, vendo Vamp, vendo Top Model. Nossa, eu assistia também. Não é? E moro no Rio desde os meus 18 anos, lá se vão 20 e poucos anos. Sou casada, sou recém-casada. Ai, sou uma mulher que... Tô com a pele boa. Tô com a pele boa. Sou uma mulher que gosta muito de dançar, que gosta muito de ouvir rádio. Desde sempre eu gosto muito de ouvir rádio, gosto muito de música, gosto muito de ler livros, gosto muito de ir ao cinema. Eu acho que tudo que eu não tive na infância, nesse sentido de cultura, porque Volta Redonda não é uma cidade que respira arte. É uma cidade de metalúrgicos, é uma cidade que tem uma siderúrgica. Então eu sentia muito falta disso. Fui fazer teatro, ainda adolescente. Em Volta Redonda? Em Volta Redonda. E me encantei completamente por esse universo. Nunca quis ser atriz, mas quis ser jornalista desde os meus 11 anos, vendo Pedro Bial, mais uma vez a Rede Globo aí, vendo o Pedro Bial cobrindo a guerra do Golfo em 89. Eu vi o Pedro com aquela... 89 não, 92. Eu vi o Pedro com aquelas bombas atrás e eu achava aquilo fascinante, porque eu estava estudando isso na escola. Então, fui fazer jornalismo por conta de Pedro Bial. Nossa. Foi a primeira faísca, assim, minha. O primeiro crush. Não vou nem dizer crush, porque nunca tive essa coisa mais, física. Essa atração pelo Pedro nesse sentido. Mas sim, é uma atração intelectual, porque ele é um cara muito inteligente e tal. E fui fazer jornalismo muito inspirada nisso. E aí fui pro Rio com 18 anos, me formei, fiz jornalismo, depois fiz mestrado, em algumas outras áreas, mas sempre na área de comunicação. Você queria seguir a carreira acadêmica? Nunca quis seguir a carreira acadêmica, mas eu gosto de uma academia, viu? Confesso. Gosto muito de estudar. Minha mãe seguiu a carreira acadêmica, então eu acho que eu tenho também essa referência de casa, né?
Mas nunca que eu gosto, já fui professora, gosto de dar aula, fui professora para pré-vestibular, então gosto. Do que você dava aula? Então, eu dava aula num colégio no Rio de Janeiro que chama Horti, que é um colégio que tem curso técnico de comunicação. Então, eu dei aula de comunicação comparada. E era muito interessante, porque eu dei aula durante 4 anos, parei de dar aula porque eu fui fazer um mestrado fora, então não dava para conciliar. Mas é muito legal quando a gente vê adolescente, né? As pessoas ainda... Quando você tem 17, 18 anos, tudo é de fato muito possível. Claro, né? Tudo dentro, a gente sabe que o Brasil é um país desigual e tal, mas os sonhos com 18 anos é bonito de ver, né? Os olhos dos adolescentes, né? E eu me lembro muito de como eu era com 18 anos, porque foi a idade que eu cheguei no Rio de Janeiro. Então, essa idade é uma idade que me encanta muito, sabe? E eu dava aula de comunicação comparada. Que legal. Gostava muito. Mas, enfim, me definia mais ou menos isso, assim, sou uma mulher... Que busca, tá buscando que conhecimento. Está sempre em busca. Deu uma definição até melhor do que eu. É uma mulher que tá sempre em busca. Ai, desculpa, não era pra fazer. Achei ótimo, vou usar nas próximas vezes que me perguntarem sobre isso. É que eu acho legal, todo ser humano tem que ter uma curiosidade, né? Ser curioso pela vida. Isso deixa a gente muito vivo, né? E eu acho, você falou uma coisa sobre o MBoraCast que eu achei muito interessante, que é um podcast que conversa com pessoas interessantes e interessadas. Adorei essa definição também. Porque eu acho que os nossos encontros na vida precisam ser com pessoas interessantes e interessadas. E todo mundo é interessado. E todo o legal mundo é colocar na mesa também. Sim. A gente que muitas vezes rotula, fulano é interessante, fulano não é. Mas o que não é interessante pra você pode ser pra outra pessoa, Total. né? Então todo mundo tem um grau de interessância. A gente que às vezes não desvenda direito. Como é que surgiu o seu interesse pela música? Olha, é engraçado isso também, porque assim, hoje eu acho que surgiu dessa maneira, mas naquela época eu não tinha muito essa referência. Meus pais gostavam muito de fazer serestas em casa. Ai, que legal. Muito. No Rio de Janeiro a gente chama de sarau, mas em Volta Redonda a gente chama de seresta, que é reunir os amigos para tocar música. Uhum. E meu pai gosta tanto disso que no aniversário de 51 anos do meu pai, ele fez uma baita festa, chamou músicos de barzinhos pra tocar. Então, assim, desde muito criança, a música era muito presente na minha casa. A minha casa tinha vitrola, a minha casa dos meus amigos não tinha muito vitrola. A minha mãe é uma aficionada por rádio. Eu costumo brincar que a minha casa em Volta Redonda, a casa da minha mãe, é uma casa de esquizofrenia radiofônica. Porque na cozinha, que é o lugar que ela fica para fazer almoço, etc., é rádio de notícias. Quando você vai pra copa, pra sala, é rádio de música. Quando você vai pro quarto dela, é rádio da canção nova, rádio de religião, de oração, etc. Então é uma esquizofrenia, porque assim, em 1 minuto, se você passa por todos os cômodos, você ouve várias estações de rádio. Mas tem sempre alguma coisa... Sempre tem ruído, assim. A casa da minha mãe é uma casa ruidosa. Sempre foi. E o meu pai gostava muito de música também. Eu cansei de dormir em boteco, porque meu pai e a minha mãe estavam em boteco vendo algum músico se apresentar e eu e meu irmão juntava as cadeirinhas e ia dormir. Então, música sempre esteve presente na minha vida, mas não era o meu foco quando eu entrei na faculdade. Eu, como Pedro Bial, queria ser repórter de guerra. Nossa. Queria ser correspondente internacional e repórter de guerra. Quero ir na zona mesmo. Era o que eu queria, mas no primeiro estágio que eu fiz, morando no Rio de Janeiro, tô falando dos anos 2000, né, início dos anos 2000, eu fui cobrir um tiroteio no Rio de Janeiro e já fiquei apavorada. Falei, não quero ir pra guerra nenhuma, quero ir pra outra coisa, fazer outra coisa mais light. E aí fui pra editoria de cultura e me apaixonei. E aí eu nunca trabalhei em outra coisa. Eu sempre trabalhei em jornalismo, tive esse privilégio, né, essa vantagem social. Sempre trabalhei em jornalismo e sempre em jornalismo cultural. E você só tem um irmão, então? Só tenho um irmão mais novo. Mais novo? Mais novo. Tem muita diferença de fazer conteúdo pra internet e pra rádio? Sim e não. Qual que seria? Então, tem porque a linguagem é diferente, né? E eu muitas vezes não sei diferenciar. Como eu tô em rádio há muitos anos, só apresentando Faro eu apresento há 10 anos. E dentro de rádio eu tô há 15. Então, a minha escola é muito do rádio. Como a minha mãe, como eu disse, ouvia e ouve muito rádio, o rádio tem aquela proximidade com o ouvinte. O locutor é um amigo do ouvinte, né?
E então eu acho que eu tenho um pouco isso, assim, quando você vai fazer um conteúdo para a internet, ainda mais hoje em dia, é tanta coisa que você tem que pensar. Você não pode pensar só na fala, você não pode pensar, sabe? Você pensa muito em imagem. Hoje em dia no rádio você também pensa. Embora, se vocês virem meus vídeos do rádio na internet, tipo, eu não passo nem anti-olheira, assim, sabe? Porque eu venho muito daquela rádio, comecei De outra escola, né? de outra escola. Mas cheguei aqui, tinha maquiadora, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, gente, que luxo! Ainda não tenho muito isso em rádio. Rádio eu sempre foco no conteúdo da voz, sabe? E na internet não. Na internet eu preciso fazer com que a minha voz tenha uma imagem para ilustrar aquilo que eu tô falando. Então eu acho que tem semelhança sim, mas tem muitas diferenças também. E você acha que o público da rádio é mais tradicional que o público da internet, é mais modernoso, assim? Você tem uma... O público de rádio e de televisão, ele é um público mais conservador. Para você mudar alguma coisa em rádio e em televisão, leva um tempo, né? Internet não, a internet é efêmera, assim. Você pode... Claro que frequência, permanência ajuda a atrair audiência também, engajamento. Mas você pode experimentar mais. Em rádio, em televisão, para você experimentar qualquer mudança, você perde audiência. E perder audiência, você perde patrocínio. E aí vira uma bola de neve, sabe? Então tem uma diferença. Me fala sobre a sua história de ser premiada, jornalista premiada. Como é que aconteceu isso? Você é bicampeão do WME como jornalista musical do ano. Como é que foi essa emoção, esse axé, meu Deus? O WME é uma premiação muito interessante que só premia mulheres da música. Então é um prêmio só para mulheres de todo o ecossistema da música. Então de produção a hold, passando por cantora, por musicista, por jornalista, radialista, todas as profissionais do ecossistema da música. Apresentadora de podcast, todo mundo dentro do WME. O que é uma grande vitória, porque o mercado da música é um mercado muito machista. Uhum. Não é muito diferente da nossa sociedade, mas ele se espelha muito no que é a sociedade. É um mercado que o topo é muito coordenado, dirigido por homens. Então, ter uma premiação voltada para as mulheres é muito importante. E eu fui premiada em 2019 como jornalista. Tem várias categorias, eu já fui indicada radialista e jornalista musical. São as categorias que eu já fui indicada. E fui premiada no jornalismo musical durante 2 anos. É sempre muito bom ganhar prêmio, né? Vamos combinar que quem fala, queria só participar. O importante é participar. Mas eu queria ganhar, porque eu tô concorrendo. Mas claro que quando é um prêmio só de mulheres e que todas as suas concorrentes na mesma categoria são colegas, suas amigas, claro. É difícil, você fica feliz pela vitória do outro, óbvio, sabe? Mas você fica muito feliz quando você ganha prêmio também, né? E o WME tem uma coisa que é muito interessante, que ele dificilmente você vai ser premiada 2 anos seguidos, dificilmente você vai ser premiada até mais de 2 vezes, porque é um prêmio que busca renovação mesmo desse mercado. Então, por exemplo, esse ano eu não fui nem indicada. O WME vai acontecer, eu não estou indicada em nenhuma categoria e fiquei muito feliz. De verdade, porque as indicadas tem muitas que eu não conheço, então significa também que a minha profissão está se renovando, que tem muita gente nova no mercado. E uma coisa que eu achei muito legal é que tem muita gente que foi indicada esse ano que falou, nossa, eu me inspiro em você. E aí você vê que assim, gente, eu já tô ficando, né? Véia. Já não sou nova geração do jornalismo. Os brancos só aumentam. Né? Eu não sou mais nova geração, Sim. Então... É legal também você ver que você já tá construindo uma trajetória, né? É legal cair essa ficha. E só me caiu agora, tem 2 meses. Eu não tinha ainda parado pra quantos pensar. anos? Tô com 41. Então eu já trabalho com jornalismo há 20, porque eu entrei com 18, me formei com 21, então tem 20 anos que eu trabalho com jornalismo, então você não é da nova geração com 20 anos de carreira, né? Mas eu acho que por eu trabalhar sempre com novidades, e a cultura é uma coisa que traz sempre muita coisa nova, o Brasil é muito rico, muito diverso, eu acho que eu sempre estou em busca, como você mesma definiu, de novidades e tal. Então não tinha me caído essa ficha ainda que, nossa, 20 anos assim, é um tempo. É uma historinha, né? É uma historinha, né? Uma das suas metas era entrevistar Marisa Monte. Era. Como é que foi? Nossa, olha, realizar um sonho mesmo, assim. Eu tenho alguns artistas que eu tenho sonhos de entrevistar. E Marisa Monte estava nesse hall.
E Marisa Monte, ela é uma artista que eu costumo brincar, porque assim, todo carioca é amigo de Marisa Monte. Apesar dela ser muito reclusa, eu tenho muito amigo músico. Então, assim, meus amigos são todos amigos de Marisa Monte. Eu não consigo dar bom dia pra Marisa Monte. Porque, gente, é a Marisa Monte. É a cantora que eu mais ouvi na vida. Eu, em Volta Redonda, com a minha vitrola, eu tinha 13 anos quando ela lançou aquele LP Carvão. Verde, amarelo, Verde, cor-de-rosa e carvão, exatamente. Eu ouvi aquelas músicas, eu faço aniversário em abril. Pra você ter ideia, eu ganhei o meu disco em abril e no Natal, que é dezembro, eu tive que ganhar o outro disco igual, porque ele Já tava tão gasto. disco naquela época, gente, ele Existia, arranhava. viu, gente? É o disco. Não, hoje em dia voltou com força total, mas ele arranhava, né? As agulhas, não sei o que a gente não manobrava aquilo bem, né? Não manuseava, não manuseava aquilo bem. Então, assim, no Natal eu tive que ganhar outro, de tanto que eu ouvi o disco de Marisa Monte. Então, conversar com a Marisa, embora tenha sido uma entrevista não tete a tete, através de uma tela de videoconferência, foi muito emocionante. E assim, cá entre nós, é a entrevista, uma das que eu menos gosto no canal. Porque eu tô muito nervosa. Se você entrar no canal lá, no Papo de Música, e vir a minha entrevista com a Marisa, você vê que sabe, eu tô gaguejando. Porque eu tava realmente muito nervosa, sabe? Poxa, era a Marisa Monte. Agora, quando a entrevista foi ao ar, a Marisa me mandou um áudio de WhatsApp. Gente, ganhei na loteria, então eu nem jogo mais, porque só ganho uma vez, né? Ganhei na loteria, ela dizendo que tinha amado a entrevista, que tinha adorado eu ter colocado pro meu público que eu era muito fã, e tudo isso é só porque eu tava muito nervosa. Mas ela foi super gentil, ela foi a artista imensa que eu sempre achei que ela fosse, então, enfim, foi realmente uma realização profissional entrevistá-la. Ai, que delícia. E quais são seus próximos sonhos, assim, de entrevistar quem que você gostaria? Olha, eu tenho 2 artistas super na lista. Na verdade, eu tenho 3. Chico Buarque de Holanda. Você sonha baixo, né? Gente, já que é pra sonhar, né? Vamos sonhar. Chico Buarque de Holanda, porque a minha formação de jornalista cidadã vem muito da obra de Chico Buarque. Eu ouvi tudo de Chico Buarque, eu ouvi muito Chico Buarque, a produção do Chico dos anos 70, dos anos 80, então é um artista que me formou. Então, entrevistar o Chico vai ser também uma realização, eu vou conseguir. Vai, com certeza, né? já é. Mano Brown. Nossa, também é meu sonho, que eu cara. tenho muita vontade de entrevistar. Nossa, muito meu sonho. Então, quero fazer um Bora Fest com ele. Não é? Nossa. Meu sonho, levar Mano Brown na Nova Brasil, levar Mano Brown no meu canal. Eu acho que agora que ele tá vendo a dificuldade que é levar artista, levar entrevistar. Sim, que agora ele deve estar mais... Vai ficar mais flexível. Né? Eu acho que ele tem que ficar mais flexível. Mano Brown, bora... dá uma ajuda aí, né? Bora cast, Mano Brown. E o terceiro artista que eu tenho maior vontade de entrevistar, e aí as pessoas sempre fazem assim, nossa, falou de Chico Buarque, Mano Brown, mas eu tenho muita vontade de entrevistar Luan Santana. Vou dizer por quê. O Luan Santana, ele é o sertanejo é o gênero mais ouvido que a gente tem no Brasil, né? E o Luan Santana, me parece, eu não conheço o Luan, eu acompanho a carreira dele de longe, mas me parece que ele é um artista que tem uma trajetória. Luan Santana deve estar aí com quase 20 anos de carreira. Meteoro da Paixão eu tinha 15 anos, provavelmente. Sei lá, 15 não, porque Luan é mais novo do que eu. Mas eu devia ter uns 20 e poucos e o Luan tava com 15. Ele é impressionante o que o Luan, em 20 anos, ele não sai da mídia. Tudo que o Luan lança fica em primeiro lugar. Óbvio, a gente sabe que o mercado do sertanejo é financiado por uma série de coisas muito ricas. Mas, ainda assim, Luan Santana é um artista do sertanejo, que eu tenho muito interesse em conversar. Pra entender, assim... Pra entender, sabe? O business também. E não só o business, eu acho que o Luan, ele tem um lugar ali que o Júnior ocupou. O Júnior do Sandy Júnior, que eu também gosto muito, tenho muita vontade de entrevistar também Sandy Júnior. Mas esse lugar, assim, de bom garoto, mas que segue a vida dele, que faz... Eu acho interessante. O Luan é reservado, é um cantor sertanejo, muito popular, que você sabe pouco da vida privada dele. Você sabe o que ele posta nas redes sociais. Então eu acho que ele tem uma interessância ali que eu queria desvendar como jornalista musical. Bora lá, Luan Santana, ô! Né? Luan Santana tá nesses Desculpa. 3 aí. O livro Som e Pausa, você escreveu sobre uma cena musical do Rio de Janeiro há 7 anos atrás. 2015, meu Deus, 7 anos, é isso mesmo.
Som e Pausa, na verdade, eu não escrevi. Eu criei o livro, assim. O livro, ele foi escrito por 50 artistas e pessoas que trabalham no mercado da música. Eu fiz uma provocação para essas 50 pessoas, perguntando a elas quais eram os momentos de sons e pausas que atravessavam as vidas delas. E essas 50 pessoas escreveram o que quiseram, desenharam o que quiseram. E esse Som e Pausa, esse livro, ele é um recorte da cena de 2015 no Rio de Janeiro. Então tem ali produtores musicais. Nossa, que ideia linda! Tem ali compositores, artistas, radialistas, jornalistas. É a cena musical do Rio de 2015. E é um livro que eu tenho muito carinho, porque ele marca também um lado meu que eu gosto muito, que é da academia. Porque eu acho que livro tem essa coisa, né? Livro fica para sempre. Eu acho que daqui a, sei lá, 30 anos, se você quiser saber como que era a cena carioca que estava começando, né, pós virada do milênio, você tem ali um livro que de alguma maneira te dá um norte. Então é um livro que eu tenho muito carinho. Eu queria muito fazê-lo. A minha ideia, lá em 2015, era ter um Som e Pausa por capital do Brasil. Mas aí faltou financiamento, faltou investimento, patrocínio, e só ficou no Rio de Janeiro mesmo. Ah, mas será que não dava pra... Porque daí as pessoas mandam as histórias. mas pra confeccionar, produzir. Mas eu também não conheço a cena de todas as capitais. Claro, assim, hoje em dia, trabalhando em São Paulo, eu posso falar bem da cena. É que dá vontade, né? Uma história tão bonita, uma ideia legal. Dá vontade, mas eu também hoje não... Hoje, desde 2015, eu não conheço tanta cena. Então, realmente, quando você faz um trabalho desse... O meu trabalho no Som em Pausa, além de idealizá-lo, né, como criadora, foi muito de pesquisa. Quem eram aquelas 50 pessoas? E eu consigo justificar cada uma das 50 pessoas que está nesse livro, sabe? Sim. E todas essas 50 pessoas, se você hoje for ao Rio de Janeiro, todas elas estão trabalhando com cultura. Todas elas estão trabalhando com música, direto ou indiretamente. Todas fundamentadas. Todas são pilares de uma cena do Rio de Janeiro. Então, eu não consigo fazer isso sem um fomento em outras capitais, sabe? E você tem algum outro projeto de livro? Você tá pensando? Olha, o meu sonho de princesa seria ser escritora daquelas best-sellers, sabe? Uhum. Que você, sei lá, escreve, o seu livro é vendido para uma série do Netflix e fica lá, 10 temporadas e você ganhando dinheiro. Esse era meu sonho, mas não tenho nenhum projeto de livro por agora, não tenho nada. E a websérie que você fez com os artistas portugueses? Como é que foi essa experiência? Então, eu falei para você, né, você perguntou sobre a academia, eu fiz um mestrado em Portugal. De 2015 a 2017, eu morei em Lisboa. Eu fiquei meio que na ponte aérea, porque eu continuei apresentando o Faro, mas eu morei em Lisboa. Eu fiz um mestrado lá nesse período. E eu gostava da música portuguesa, mas igual a maioria dos brasileiros, eu tinha... Roda, roda, viva. Exatamente. Eu tinha, né, Roberto Leão na cabeça. Sim. Então eu tinha esse, não vou nem chamar de preconceito, mas eu tinha... Mas era isso mesmo. Era isso, né? Esse imagético. Eu tinha um amigo que era o guitarrista dele. Então, é o imagético que brasileiros têm, né? E logo depois vem os Mamonas Assassinas com Vira, que também é uma coisa muito, muito chacota, né? Eu não tinha uma imagem de música portuguesa ser tão rica e tão diversa. E é tão rica e tão diversa quanto a nossa. E morando lá... Eu, que sou cria de boteco, ia todas as tascas ver artista que estava cantando. E aí eu conheci uma cena fantástica. Lisboa, especialmente, é uma cidade que é epicentro da música lusófona, porque artistas que falam português, e aí eu tô falando de artistas do continente africano, de artistas de Portugal, de artistas brasileiros, eles ficam em Lisboa, ou eles passam por Lisboa, ou eles passam temporadas longas em Lisboa. Então eu conheci muito artista em Lisboa. E aí eu tinha esse projeto de fazer uma websérie, nós estávamos na pandemia, a ideia do projeto veio antes da pandemia. E aí a minha ideia era ir a Portugal e entrevistar 5 artistas, que era o que o dinheiro dava, né? Vou para Portugal, faço 5 entrevistas e faço uma micro websérie. E aí veio a pandemia. E passou um tempo, mais ou menos 6 meses de pandemia, porque a pandemia teve aquela fase que a gente achava que era 2 semanas, né? Então, tipo, 2 semanas, vou tirar minhas férias, né? Mas não, virou esse caos. E aí... Passados uns 6 meses, todo mundo dentro de casa ainda, eu tive o privilégio de poder fazer tudo de casa. Eu fiquei sem pôr o pé na rua 8 meses.
E sem ir à rádio Nova Brasil FM, sem vir, né? Porque a gente tá gravando em São Paulo, eu moro no Rio, e a Nova Brasil é em São Paulo. Eu fiquei 1 ano e 2 meses sem vir na Nova Brasil. Tudo gravando de casa. Eu continuei com a minha mesma produção, não parei de trabalhar, mas tudo de casa. E aí, o presidente da UBC, que é a União Brasileira dos Compositores, que é o Marcelo Castelo Branco, me ligou um belo dia e falou assim, Fabi, a gente tá com uma parceria com uma distribuidora, eu não sei exatamente se é distribuidora, enfim, lá de Portugal, e eu queria saber se você não tem vontade de fazer umas entrevistas pro seu canal com artistas portugueses. Eu falei, Marcelo, eu tenho um projeto que é assim, vou te mandar esse projeto. E mandei pra ele o projeto com 5 entrevistas. E ele chegou pra mim e falou, não, vamos fazer um com os 25. E assim se deu essa websérie que chama Ponte Aérea. Eu quero muito fazer uma segunda temporada dessa websérie, mas agora presencial. E eu conheci artistas extraordinários, vou te dar um exemplo. Dino Santiago. Dino Santiago é um artista português super pop que ganha há 3, 4 anos, assim, ele é crista da Uni em Portugal, ganha todos os prêmios. Sabe o prêmio Multishow? Uhum. Lá em Portugal tem uma outra emissora que faz premiações assim, e ele ganha todos os prêmios. E ele é um artista incrível que eu nunca tinha visto quando eu tava em Portugal. E que no meio dessa websérie eu comecei a pesquisar e falei, cara, tenho que entrevistar o Dino, e fiquei completamente encantada. Consegui entrevistar a Mayra Andrade, que é uma artista de Cabo Verde maravilhosa, que fez recentemente uma turnê aqui no Brasil, tocou no Rock in Rio com Criolo, enfim, fez alguns shows também pontuais, tocou, se eu não me engano, no Koala também. E, enfim, foi um projeto que eu tenho muito carinho, que eu quero muito fazer uma segunda edição, mas para tudo a gente precisa de financiamento, né? Então... Quero. Tô Você jogando quer continuar? Pro universo. Tá faltando mais, então, esse intercâmbio, né? Da gente atravessar o mar. Eu acho que a gente tem um preconceito muito doido, né? E muito sem embasamento com Portugal. Quando você mora em Portugal, você vê que a gente tem muito de Portugal. Eu, quando fui fazer mestrado em Portugal, eu fui naquela assim, vou fazer um mestrado, vou e volto. Eu me apaixonei tanto pelo país, tanto que eu voltei em 2017, todos os anos depois de 2017, eu já voltei a Portugal. Se eu posso, eu volto 2 vezes, claro que dependo do euro, dependo de Paulo Guedes, né? Agora, se Deus quiser, vamos ficar livres dele, mas assim, dependia de Paulo Guedes para conseguir ir, mas sempre que eu posso, eu vou. Porque eu acho que a gente entende muito de Brasil quando a gente... É aquele Saramago, que é um escritor português, ele tem um verso que eu gosto muito, que diz que a gente precisa sair da ilha para enxergar a ilha. E eu acho que eu ter ido para Portugal me ensinou a ver o Brasil. E tem uma outra coisa também que foi curiosa, que aconteceu comigo em Portugal. Eu fui assistir um show da Céu em Portugal, que é uma cantora também que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. E a Céu tem uma música que chama Varanda Suspensa. No refrão dessa música, ela fala Latinoamérica. E eu vi que os brasileiros que estavam no show da Céu, que já moram em Portugal há muitos anos, que não vêm muito ao Brasil e tal, na hora dessa expressão Latinoamérica, do refrão de Varanda Suspensa, as pessoas levantavam a mão, batiam no peito com tanto, sabe, com tanto carinho, vigor. Né, também. E assim, com orgulho, sabe? Latinoamérica, que foi a primeira vez, eu tô falando de 2015, 2016 ou 2017, o show foi num desses anos, que eu me senti latino-americana. Eu nunca tinha parado para pensar que eu era uma mulher latino-americana. O Brasil, ele vira muitas costas para América Latina, ele tem preconceitos com algumas coisas, como Portugal, a cultura portuguesa, e Portugal me ensinou a perder tudo isso, sabe? Me deu um tapa na cara, me deu um tapa de cultura, me mostrou que eu sou uma mulher latino-americana, me mostrou que o Brasil, muito do que a gente tem aqui de ruim vem de lá, mas de bom vem de lá também. Claro que a gente tem muita influência de muitas outras coisas. O continente africano é muito Brasil raiz, né? Mas a gente tem muita coisa de Portugal também. E morar lá me ensinou a admirar, sabe, o que a gente tem de lá. Gosto muito de Portugal. Legal. Deu muita ideia na minha cabeça aqui. Né? Vai falando, vai... Aí já... Olha, embora cast em Portugal. Olha, e é uma facilidade também, sabe por quê? A gente fala a mesma língua. O meu inglês é assim, não vou falar que ele é pífio porque eu consigo me entender, mas eu não consigo fazer uma entrevista em inglês. E aí você tá na Europa falando português, quer coisa melhor, gente? Eu amo Portugal, adoro,
Adoro falar português, adoro o português de Portugal. Eu gosto muito. Você já aprendeu a falar com sotaquezinho? Não, e também nem quero. Eu acho lindo eles falando originalmente, mas eles também acham lindo o meu sotaque. Então, eu acho que é uma troca legal, sabe? Eu também não quero imitá-los e falar como eles. Claro que tem uma palavra ou outra que quando eu tô lá eu falo com mais frequência do que quando eu tô aqui. Por exemplo, brutal. É uma palavra que aqui no Brasil ela é usada como sinônimo de violência, né? Nossa, um crime brutal. Em Portugal é usado como uma coisa muito boa. Esse filme é brutal, é um filme espetacular. Então, quando eu tô em Portugal, eu consigo usar palavras assim que eles usam lá no dia a dia, e aqui a gente não usa tanto. Mas, do contrário, não. Falo português de Brasil mesmo. Legal. Você se define uma jornalista transgeracional. O que é isso? O que isso significa? Que transgeracional, porque a nossa geração, eu acho que você se inclui nessa mesma geração que eu, é uma geração que pegou mimeógrafo, né? Pegamos na escola, Sim. Mimeógrafo, e a gente pega, sei Lembro lá... do cheiro até hoje. Não é aquele cheiro de álcool, né? Bom. A gente se drogava com o cheiro do mimeógrafo, era essa a nossa infância. E também a gente tem todo o avanço tecnológico. Eu acho que nenhuma geração vai pegar... Martinho da Vila fala isso. Minto, Jorge Aragão. Jorge Aragão fala isso. Nenhuma geração vai pegar tanto avanço tecnológico como essa que está aqui no planeta nesse momento. Sabe? O que a geração do Jorge Aragão, então, pegou coisas que a gente não pegou, né? E ele tá vivendo esse tempo de hoje. Então, ele tem... Mas é que a gente teve que se adaptar mesmo, né? Mas ele também. Mas ele tem um pessoal que já... que desiste. Minha mãe tem a idade de Jorge Aragão. Minha mãe desistiu minha mãe também, da tecnologia. Mas quem gosta como ele sim. se adapta super. Olha que interessante. Hoje eu fiz uma entrevista com Russo Passapusso e a dupla Antônio Carlos e Jocafe. Antônio Carlos e Jocafe, gente, assim, são dois artistas maravilhosos, pilares da nossa música, que devem estar beirando seus 70 anos para mais. E eles contando como que dividir com o Russo Passapusso foi interessante para eles. Eles fizeram um disco praticamente todo na pandemia, com áudios de WhatsApp, com produção feita à distância, coisa que, para uma geração, né, como de Antônio Carlos e Jocafe, isso era impensável. E eles dizendo pra mim como que isso renovou a vontade deles de fazer música. Há muito tempo eles não estavam tão apaixonados por fazer música. Então eu acho que essa busca é meio que transgeracional. Todo mundo, né, é interessante, pode. E eu acho aí à disposição, né? É só querer aprender. Mas eu acho que a minha mãe que desistiu. Tipo, a minha mãe que tem 69, ela tem opção ainda de não querer. Claro. E ainda o sistema consegue adaptar pra ela, entendeu? Sim, mas eu acho que a gente não vai ter opção. Então, eu não sei se eu concordo tanto. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu não vou entrar no TikTok. E não vou entrar por preconceito. Eu não vou entrar porque eu não vou ficar dançando pra uma câmera, gente. Pra mim, não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. Assim, eu vou... Sabe? Uhum. Falar com o celular, fazer stories, pra mim já é meio complicado, assim, eu não tenho tanta afinidade, assim, eu não me sinto muito à vontade. Com câmera, eu me sinto muito à vontade, porque eu já tô acostumada. Agora, eu sozinha, não tem ninguém me vendo, eu e eu mesma. Eu não me sinto à vontade. A gente se sente meio ridícula, né? Muito! Tipo, meu, o que eu tô falando aqui sozinha? E uma coisa que eu vejo muito no Rio de Janeiro, isso é mato. Garotas novinhas, né, que estão nessa vibe, quero ser influencer. Não, tá na feira comendo pastel. Na feira! Não, tá que é legal. Pastel. Não é ruim, não, mas é não outro é ruim, lugar. Mas aí, eu juro, eu pergunto, você tá falando comigo? Aconteceu isso recentemente. Eu tava na barraca de feira, a menina tava comendo pastel. A menina devia ter 16, 17, 18, se muito. E ela começou a falar com o celular. E tipo, comendo pastel. Eu falei, ela não tá falando do celular, deve estar falando. Eu falei, desculpa, você tá falando comigo? Ela, você atrapalhou. Ela falou isso. Meu vídeo. Você atrapalhou meu vídeo. Eu falei, novo. nossa, me desculpa, porque foi uma situação quase surreal. É que a gente tá aqui ao vivo, pessoalmente, entendeu? E assim, é claro que eu entendo que tudo evolui, que tudo coisa... Mas eu não sei se a gente vai se adaptar a tudo, sabe? Eu acho que eu, por exemplo, eu não sei se eu quero me adaptar a tudo. Então, e eu respeito muito quer. a minha mãe. Sim. Quando ela fala... Minha mãe, gente, o WhatsApp, pra mim, primeiro que ela não sabe falar o WhatsApp. Ela não consegue. Ela fala o quê? Ela fala qualquer coisa. Ela fala aquele negócio do seu celular, mas ela não fala o WhatsApp. E SMS, pra ela também já é assim, o auge, sabe? Ela fala, liga, existe telefone. Você tem um celular que você usa pra tudo e não é pra telefonar?
Então, assim, eu entendo também a minha mãe. Eu acho que eu tendo a ser mais a minha mãe do que essas pessoas mais... do que Jorge Aragão. Você tem filho? Ainda não, mas pretendo ter. Não, que daí ia ser legal entender Não, como eu é que tô é do- essa é assim, educação, né? claro. Porque agora as crianças ficam... Mas olha que interessante, eu tenho 2 afilhados. Um de 11 e uma de 5. O de 11, eu já consegui catequizar mais. A de 5 ainda tá mais rebelde. Mas o de 11 chega pra mim e fala assim, Dinda, li o livro. Ele só fala isso comigo. Ele só fala sobre livros comigo. Porque eu sou a única pessoa que quando ele começa a falar de joguinho, fala, não quero falar sobre isso. Não vou falar com você pelo celular. Não, e na pandemia eu dei aula de reforço pra ele, tudo por tela. E aí ele queria tirar o vídeo. Eu falei, não, olho no olho, põe o vídeo. Não, Dinda, mas não sei o que lá. Vídeo pra eu poder te ver, já tô falando à distância. Então eu acho que vai ser muito interessante a troca com meu filho, com a minha filha, quando eu estiver. Mas dá pra catequizar um pouquinho, né? Dá pra falar, eu também olha, acho. vamos ler um livrinho, né? Fazer uma permuta aí. Acho que dá. Como que você analisa o jornalismo musical atualmente? Porque a gente tem muitas pessoas falando sobre música, várias plataformas, vários formatos. Você acha que não existe mais uma crítica musical? Hoje todo mundo tem muita opinião, Tem. né? E todo mundo tem muita informação e talvez pouco conhecimento. Eu acho que todo mundo produz muito conteúdo e pouca cultura. Todo mundo não, mas a gente está numa fase que se produz muito conteúdo e pouca cultura. E eu tendo a andar próxima a quem está produzindo cultura. Isso não é juízo de valor, mas a minha formação me faz querer produzir cultura. Será? Eu entendo total isso. Mas será que a gente não fica elitista? Mas aí que Porque tá. eu O que também... é cultura também? Então, o que é cultura? Pois é. Eu acho que produzir cultura passa longe de um elitismo, passa longe de uma intelectualidade. E aí eu sou muito devota do rádio, porque o rádio ele tá em 80% dos domicílios brasileiros. Quando eu tô falando com 80% dos domicílios brasileiros, eu não tô elitizando. Eu sou muito a favor, por exemplo, as pessoas olham pra mim e falam, mas como que você é a favor da voz do Brasil? Sabe por que eu sou a favor? Porque o Brasil não é Rio e São Paulo. Amém, Nordeste. O Brasil é um país de dimensões continentais. Como que as pessoas vão ficar sabendo que a vacinação começou? Mas 80% das pessoas que ouvem rádio, o que elas ouvem também? Que é cultura, tudo bem. Como assim o que elas ouvem também? Não, porque assim, a maioria das pessoas das casas tem rádio. Sim. Mas qual que é a seleção que elas têm? Elas têm essa construção de identidade da cultura? Então, ou elas estão recebendo só o que é pop porque vende, Então, porque é eu jabá, publicidade, entretenimento? Sim, entendi. Eu acho que tem 2 questões aí. Gilberto Gil tem uma frase que eu gosto muito. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Claro que a gente, quando tá só no passivo, a gente tá recebendo de tudo. A gente recebe aquilo que tá ali por conta de jabá, a gente recebe, mas a gente também recebe outras coisas. A música brasileira, especialmente, aí eu tô falando de todos os gêneros, ela é muito educativa. Eu posso falar de samba enredo, até os cordéis, até a música de Lenine, até os raps, até o funk, ele fala de uma realidade brasileira. Então, se hoje a periferia está sendo mais respeitada por uma elite intelectual, por pessoas que de alguma maneira estão mais progressistas, mais no campo progressista, é muito graças à música. É muito graças a essa movimentação artística que ocorre nas periferias. O samba, há 100 anos, era tão combativo quanto o funk. E as pessoas tinham uma reação ao samba exatamente como hoje tem ao funk. Mas, 100 anos depois, graças à rádio, graças à força do samba, graças à não desistência, o samba se tornou o gênero musical que é a cara do Brasil, né? No exterior, quando você fala Brasil, as pessoas falam em samba. Então, eu entendo quando você diz que o que essas pessoas consomem, será que elas estão consumindo e estão produzindo um pensamento crítico? Pode ser que sim, como pode ser que não. Mas o rádio e os meios de comunicação de massa, né? Ele é mais democrático, sabe? Lógico que quantas vezes... Vamos falar a gente, assim, que é dessa geração, talvez, anos 80, 90. Como que a gente ficou sabendo e conhecendo o Brasil através das telenovelas da Rede Globo?
Eu conheci o Nordeste pelas novelas, Tieta, pelas novelas que eu quis morar no Rio de Janeiro pelas novelas. Então, qual é a importância disso no imagético das pessoas, né? Quando eu falo do rádio, vou dar um exemplo que aconteceu com uma grande amiga minha que é de Volta Redonda. Ela falando pra mim que ela começou a se interessar por cordel, por poesia de cordel, ouvindo a obra do Lenine. É que Lenine é meu. Mas o Lenine é meu, mas ele, assim, é nosso. Ele não é meu só lá em cima, ele é nosso eu no sei, sentido mas, de... por exemplo, a pasteurização da música popular, por exemplo, Bollywood, o que acontece na Índia, que é a Britney Spears indiana. Sim. Que aqui no Brasil a gente tá criando um monte de Britney Spears. Sim. E que é isso que a gente ouve mais também. Não é o Lenine. também. E não é também, sabe por quê? Porque, assim, quando a gente fala de... Tem gente que não conhece. Eu fiz um projeto que chama Caetanice. Eu cantei o Caetano. As pessoas não sabem quem... Eu fui tocar numa balada, as pessoas não conheciam Caetano Veloso. Eu entendo que não conheciam. O próprio Caetano, vou dar um exemplo. Quando o Caetano vendeu 1 milhão de discos, quando ele gravou Peninha, sozinho, que é uma música extremamente popular. Então, assim, eu entendo o que você diz, mas eu ainda acho que os meios de comunicação de massa são o que fazem o que muitas vezes o Ministério da Educação não faz. Chega onde muitas vezes o Estado não chega. Então, quando você me pergunta, mas o que eles estão consumindo, eu tô menos preocupada com o que eles estão consumindo. Pelo menos estão consumindo, né? E mais interessada como que esse consumo, ele é regurgitado, incorporado, sabe? Uma espécie na de... pessoa, né? E para a pessoa, E né? para a pessoa, sabe? Eu sou hoje a profissional que eu sou porque eu ouvi muito rádio. E eu vou te dizer, o que eu ouvi de Britney Spears, o que eu ouvi de New Kids on the Block, nossa, Menudo. Gente, Menudo. Dominó. Não, peraí, não precisa nem coisa... Anos 90, a gente sobreviveu ao El-Chan. A gente descia na boquinha da garrafa. Mas é que eu sei, mas é que eu não sei, mas eu escutava muito Gil, muito Caetano. Eu também, mas às vezes a gente... Numa festa fazendo uma farra, eu dançava na boquinha da garrafa. Eu fazia as duas coisas, tá? Eu ligava a Marisa Monte no som lá em cima e também ouvia o Tchan no som lá em cima. Eu acho que, assim, a gente muitas vezes... Gil também fala disso em algumas entrevistas, assim. A gente muitas vezes, a gente acha que o público... A gente subestima os ouvintes, sabe? E a gente não pode, a gente não deve, porque isso, sim, o subestimar é um elitismo cultural, é um tipo de elitismo. Eu acho que a gente não sabe como que a boquinha da garrafa bate ali e bate aqui, a gente não sabe como. É que eu tô tão chateada, assim, porque eu cheguei num ponto que eu falei, meritocracia é o caralho. A gente paga pra tocar no rádio. E nem todos os rádios. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um programa super longevo no rádio. Eu apresento há 10 anos, o programa existe há 14. Eu nunca recebi R$1 de jabá. Nossa. E nunca me ofereceram Não, eu não tô falando que você tá falando verdade ou não. Eu tô falando que na minha vida, assim, e das minhas amigas, colegas cantoras, todas precisam pagar pra ter espaço. Não, eu sei que o meio rádio, especialmente, ele é um meio muito... complicado, assim, ele é comprometido com algumas coisas que por exemplo, eu eu tentei acredito. tocar numa rádio, que era o meu sonho tocar. Pode dar o nome dos bois, Não. Ai, obrigada, tô com preguiça. E aí eu falei, eu tava na fila, porque quem já tá lá, já tá pagando, tipo, há 6 meses, e eu não tinha nem fila pra entrar, mesmo que eu tivesse a grana ali. Muita gente me conta casos como esse seu. Eu confesso, pode ser até ingenuidade da minha parte. Ai, meritocracia nada. A música é boa, foda-se. Não vai tocar no rádio, cara. Eu sou meio romântica. Esses dias eu tava conversando com a Emicida sobre isso. Ele falando sobre que o meio rádio, de todos os meios que ele tá inserido, o meio rádio é um que ele tem que tentar estudar, entender um pouco mais, porque tem... ele não consegue entender tantos mecanismos no meio rádio, e ele é um cara que hackeia o sistema, né? O Emicida hackeia o sistema, vai lá e faz gol. E aí eu falando pra Emicida, eu falei assim, Emicida, eu super entendo o que você tá dizendo, e talvez por eu ser muito romântica, eu ainda acredito muito na força do rádio, sabe? Porque é o que eu te falei, assim, eu tenho um programa de atualidades da música brasileira, durante 10 anos, nunca me ofereceram jabá. Tudo eu respondo a todos os e-mails. Se eu recebi, eu respondo o e-mail. Óbvio que às vezes eu não consigo tocar o artista, porque o artista
toca um gênero que não tem o editorial da rádio que eu estou. Mas se o artista tiver o editorial da rádio que eu toco. Inclusive, me manda seu trabalho, tá? Porque eu super toco. E eu acho que o rádio perde muito com isso. Porque muita gente, muito artista tem ranço. Muitos artistas não querem se aproximar do rádio. Preferem hoje tá na capa de uma plataforma, né? Vou estar na capa da playlist tal, da plataforma tal, do que tentar ir pro rádio. E uma coisa que eu sempre falo, audiência de rádio, gente, não tem um podcast nesse país, audiência de uma rádio comercial. Não tem um podcast nesse país que bate a audiência de uma rádio comercial. A Nova Brasil FM, por exemplo, fala com 410 cidades. Como é que você chega nisso se não é pela força do rádio? Eu te falo quanto que custa. Não, sim, óbvio que tem esses mecanismos, né? Mas, por exemplo, no meu programa não tem. Tá. Então, não, que bom, eu fico feliz de ver você. E olha, tem muitos programas como o meu, sabe? Muitos, mas é aquilo. O marketing da coisa ruim, da maldade, ele é mais ruidoso do que o marketing de quem anda certinho, sabe? Sim. Mas tem muitos programas no Brasil. Sim, eu também tenho esperança, inteiro. Eu acredito no ser humano. E eu não quero mudar meu coração por causa disso. Eu quero continuar tendo fé, esperança. Sim. Que a gente... Mas a vida endurece um pouco. Claro, a gente fica um pouco entendo. assim, putz, de novo entendo. isso, cara, mas tudo bem. Eu entendo. E vou te dizer uma coisa. Até desculpa se eu... Nada. Se eu acho ótimo quando tem essas provocações, porque eu gosto de falar também pela minha experiência. E eu vou te dizer uma coisa. Eu estar dentro de uma rádio comercial... Você fala com propriedade, é uma prova, né? De resistência de que dá pra fazer diferente. Dá mesmo pra fazer diferente, Vamos sabe? lá, gente. Porque eu tô dentro de uma rádio que nunca me exigiu que eu tocasse ninguém. Nunca chegou pra mim e falou assim, toca filho de fulano que é meu amigo. Nunca. Eu tenho 100% de liberdade curatorial dentro dos meus projetos na rádio. Eu hoje apresento 3 programas na rádio. E nos 3 programas que eu apresento, toda a programação musical, toda a programação artística sai daqui. Nunca me mandaram. E eu acho que não me mandam também, porque já sabem a minha resposta. Eu mas, assim, acho que as pessoas já conhecem você. É possível. Mas eu tenho direção, gente. Eu tenho chefes, né? Nunca tive problema. Bom, mesmo. legal. Então, acreditem, gente. Podem me mandar. Porque se couber no editorial da rádio, toca. Bom, você já teve algum case que você pegou alguém e colocou lá uma música legal que deu super certo? Um monte. Vou te dar um exemplo. A primeira vez que a Lineker tocou em rádio foi no meu programa. Ai, como eu amo. A primeira vez, assim, que ela deu uma entrevista em rádio foi no meu programa. Maria Gadu, a primeira vez que tocou em rádio foi no meu programa. Nossa, tem um monte de exemplo. Não, eu não vou dizer que a primeira vez que o Emicida tocou em rádio. Mas eu acho... Eu amo a Lineker. Posso estar enganada, mas eu acho que o Emicida... A primeira vez ou uma das primeiras vezes que ele tocou numa rádio comercial no Rio de Janeiro também foi através do meu programa. Céu, nossa, posso citar um monte, assim, sabe? Artistas que hoje estão na programação da Nova Brasil FM, por exemplo, banda Gilsons. Eu acompanho o Gilson, gente. Os Gilsons, não era nem Gilsons ainda. Eles tinham uma outra banda que eu esqueci o nome agora, que eu já acompanho, já tocava... E hoje estão na programação da Nova Brasil FM bombando, sabe? Então, tem um monte de case pra te falar. E falo assim, hoje eu tava conversando, hoje eu tive 3 entrevistas hoje no dia. E aí eu entrevistei também Tulipa Ruiz. Até o ela Gustavo, é vizinha aqui, ela mora aqui perto. Aqui perto, né? Até foi ela e o Gustavo, e aí eu falei pra eles, gente, vamos reproduzir a foto que a gente fez há 12 anos. Eu tinha foto de 12 anos que eu procurei em casa, eu entrevistei Tulipa como efêmera. Há 12 anos. Eu fui uma das primeiras radialistas que levou Tulipa pro rádio. E hoje, 12 anos depois, entrevistei Tulipa para falar do disco dela, Habilidades Extraordinárias. Então, eu acho que não, tem legal. Esperança no seu coração. Não, viu? eu tenho. Não, agora é que essas pessoas tá assim, não são tem também. Esperança no tem seu outros coração. cenários. Não, eu tenho super. Não vou parar. A gente não para, né? A gente só depois... assim, até morrer não vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer, não é verdade? Eu falo muito isso com meu marido e tal. Cara, eu precisava de ter 3 vidas. Pra eu dar conta de tudo que eu sonho, de tudo que eu quero realizar. 3, assim. Uma não dá. Ai, Fabiane, obrigada. Eu que agradeço. Estamos chegando no final aqui dessa entrevista. Muito gostosa. E...
A gente vai fazer uma rapidinha, Tá. tá? Papum com você. Tá. Que vai mudar já, que a gente já tá com uma ideia maravilhosa, que vai ficar muito legal. Não, eu adoro rapidinho porque eu faço hoje e respondo uma coisa. Se eu fizer 1 hora depois, já vou responder outra. Que signo que você é? Áries. E a sua lua, você sabe? Sei tudo. Áries com Capricórnio, ascendente e lua em touro. Interessante. Clássico ou brega? Brega. Ó. Sussurro no ouvido, como no rádio, ou descendo a barra de rolagem, como na internet? Sussurro no ouvido, óbvio, gente. Nossa, dá até dor nas vistas ficar descendo barra de rolagem. Não, sussurro no ouvido. É melhor aquele começo com introdução longa ou aquele ponto final apoteótico? Ponto final apoteótico. Os dois, mas ponto final apoteótico dá uma relaxada, né? Acho que é. Legal, obrigada, Fabiane. Obrigada a você. Como que a gente acha você? Passa seu serviço aí. Eu costumo falar lá no rádio, chuva de arrobas, passa todos os seus arrobas. Ó, Instagram e Twitter, eu sou super twitteira, então é @afabianepereira, tudo junto. O meu canal no YouTube, youtube.com/papo de música. Toda semana eu tô lá fazendo entrevista. Essa temporada é uma temporada que eu só tô entrevistando artistas pretos. É uma temporada em homenagem a Letieres Leite, que dizia que toda música brasileira é afro-brasileira. Então, os 23 artistas dessa temporada são todos artistas pretos. E aí tem uma variedade de Martinho da Vila passando por Salgadinho, Lineker, tem muita gente. E é isso, então me encontra nas redes e no YouTube. E no rádio, claro. No rádio Nova Brasil FM, pra cidade que tem aí Nova Brasil FM, eu tô lá toda quinta-feira, 10 horas da noite, todo domingo, 7 horas da manhã. Então vocês me encontram nesses 2 horários. Quer passar alguma mensagem, alguma coisa que eu deixei de te perguntar? Acho que você conduziu essa entrevista muito maravilhosa. Você é muito calma pra falar, então eu que sou mais agitada, eu tenho que ficar, né, me controlando pra não ficar assim tão yin yang. Mas eu acho que uma mensagem que a gente tá chegando no final do ano, né? E a gente tá chegando no final de um ano muito difícil. Um ano em que a gente estamos todos exaustos, né? De um jeito ou de outro a gente tá muito exausto. Mas, como você bem me perguntou, o gozo absoluto, eu acho que em 2023 a gente vai vivenciar um carnaval que vai ser de um gozo absoluto, porque a gente tá vindo aí de pandemia, a gente tá vindo aí de muitas restrições, a gente tá vindo aí de um desgoverno muito grande. Eu acho que para 2023 a gente tem muitos motivos para ter esperança. E esperança do verbo esperançar. Não do verbo ficar esperando, sabe? Mas de esperançar. Eu acho que eu sou movida a ter projetos que me trazem esperançar, que me fazem andar pra frente. Então eu acho que 2023 esse verbo é um bom verbo pra gente pensar na virada aí do ano. Ai, que delícia. Muito bom conhecer essas mulheres incríveis que estão no mercado da música. Pessoal, quero agradecer demais todo mundo que assistiu a gente. E para conhecer o trabalho dela, então, é só acompanhar todos os arrobas, fique ligado no rádio e acompanhe ela também sempre, que ela tem sempre boas novidades, né? Sempre trago novidades, né? Assim, eu tento não entrar nessa noia de produzir muita coisa, mas eu não sou uma das que some muito das redes, não. Tô sempre lá. Obrigada, Fabiana. Eu te agradeço. Pessoal, então até o próximo BoraCast.